Congresso aprovou orçamento para o ano que vem, tirando dinheiro dos benefícios sociais para aumentar as emendas parlamentares. Polícia Federal fez operação contra o desvio de cotas parlamentares e encontrou dinheiro com deputado do Partido Liberal. Comissão parlamentar que investiga descontos irregulares nas aposentadorias decide convocar o filho do presidente Lula para depor. Ministro do Tribunal de Contas da União quer explicações sobre liquidação do Banco Master, porque acha que medida foi precipitada. Peritos da Polícia Federal dizem que o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa passar por uma cirurgia o mais rápido possível. Líderes europeus aprovaram um pacote bilionário para ajudar a Ucrânia, que continua em guerra com a Rússia. Agricultores franceses insistem em protestar contra o acordo com o Mercosul, que deverá ser assinado em janeiro. Milhões de brasileiros iniciam viagem para o Natal com um alerta sobre 118 pontos perigosos nas estradas de todo o país. A partir de agora, no Jornal das 22. Boa noite. Boa noite. O Congresso Nacional aprovou o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2026. O texto estima a receita e fixa a despesa da União para o ano que vem. Antes do projeto chegar ao plenário do Senado, a Comissão Mista de Orçamento já havia aprovado mais cedo o orçamento com o valor de R$6,5 trilhões em despesas em salário mínimo de R$ 1.621. O texto segue agora para a sanção presidencial. Para falar mais sobre a LDO de 2026, vamos até Brasília conversar com o nosso repórter Bruno Tibério. Bruno, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ismael e Tabata, e boa noite também para quem está em casa. Olha, o Congresso Nacional aprovou então o orçamento da União para 2026. Essa votação ela foi simbólica e foi realizada em sessão conjunta dos deputados e também senadores. O texto ele prevê uma reserva de 61 bilhões de reais para emendas parlamentares e uma meta de superávit de 34 bilhões de reais nas contas do governo no próximo ano. Mais cedo, a proposta ela havia sido aprovada pela Comissão Mista de Orçamento. Agora, o texto vai seguir então para a sanção do presidente Lula. O orçamento, inclusive, ele foi construído dentro das regras do arcabouço fiscal que foi aprovado em 2023 e que permite uma margem de tolerância em relação à meta central. Pela regra fiscal, a meta ela vai ser considerada cumprida mesmo que o governo termine o ano com resultado zero ou com superávit de até 68 bilhões de reais. Do total reservado para emendas, quase 50 bilhões de reais eles vão ficar sob controle direto então dos deputados e dos senadores. E a maior parte desses recursos vai ser destinada às chamadas emendas impositivas, que é aquele que tem um pagamento obrigatório então pelo governo. Ao todo, são 26 bilhões e 600 milhões de reais em emendas individuais, que são destinadas, então, a cada parlamentar, e também 11 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de bancada que foram definidas aí pelos estados. O texto ele também reserva 12 bilhões e 100 milhões de reais para emendas de comissão, que são aquelas que não são, no caso, impositivas e que dependem principalmente da liberação do governo. Além disso, tem uma previsão de 11 bilhões e 100 milhões de reais que são adicionais ali para despesas discricionárias, né? Uma despesa discricionária, ela que é aquele tipo de gasto público sobre o qual o governo ele tem liberdade para decidir aonde ele vai gastar. Então, além desse valor, também tem outros projetos, como é o caso do PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, e também tem o Pé de Meia. O orçamento, inclusive, ele foi aprovado após muita negociação entre o Congresso e o Executivo sobre o calendário dos pagamentos das emendas. Então, pela regra,
mas a metade das emendas impositivas, ela deve ser paga, né, até o fim do primeiro semestre do próximo ano. E aí o governo, ele também vai ter que quitar 65% dos recursos destinados à saúde também, à assistência social, que concentram inclusive a maior parte dessas indicações parlamentares. Então, apesar da previsão de superávit, o orçamento aprovado, ele tem cortes de despesas obrigatórias. O relator, o deputado Isnaldo Bulhões, ele previu uma redução de 6 bilhões e 200 milhões de reais nas despesas do regime da Previdência Social. E o programa Pé de Meia também teve uma redução de 436 milhões de reais. Já o Auxílio Gás, ele sofreu um corte de 300 milhões de reais. E agora falando inclusive de investimentos, a proposta, ela estabelece, né, um piso mínimo de 83 bilhões de reais para investimentos públicos, o que equivale ali cerca de 0,6% do PIB, como está determinado ali pelo arcabouço fiscal. O orçamento da União, inclusive, para 2026, ele está somando, então, 6 trilhões e meio, né, de reais, sendo 1 trilhão e 800 milhões que vão ser destinados para refinanciar a dívida pública. E o limite de despesa dos três poderes vai ficar na casa, então, de 2 trilhões e 300 bilhões de reais. O texto ele também prevê um aumento de 12 bilhões nas despesas com pessoal, e aí desse total, parte desse valor vai ser destinado a reajuste salarial e também adicionais, além de mais 4 bilhões que vão ser usados aí para a criação de cargos e funções, e além também de pagamento de gratificações. E depois do término da votação, Davi Alcolumbre falou com os parlamentares, desejando um feliz ano novo, e também comentou sobre a importância, enfim, dos parlamentares para esse ano de 2025. Vamos conferir o que disse Davi Alcolumbre. E faço um registro novamente aqui na sessão do Congresso de dizer que, mais do que nunca, o Parlamento brasileiro precisa estar unido. A Câmara e o Senado Federal precisam caminhar juntos. O Poder Legislativo brasileiro precisa se reafirmar a todo instante enquanto instituição da República Federativa do Brasil, respeitando a harmonia e a independência dos poderes em relação ao Executivo e, notadamente, ao Judiciário. E, nesse sentido, essa manifestação de encerramento é também de agradecimento àqueles que pensam contrários, que têm oportunidade, sejam por questões partidárias, ou por questões políticas, ou por questões ideológicas, de terem a oportunidade de opinar, de falar, de se manifestar na condição de legítimos representantes eleitos pelo povo brasileiro. Pois é, e após agora essa fala do Davi Alcolumbre, o Congresso agora entrou então de recesso e as votações elas só vão realmente retornar a partir então de 2026, né? E lembrando que há pautas, há projetos de caráter nacional importantíssimos para serem votados aí no próximo ano, e evidentemente nós vamos estar de olho, mesmo durante esse período de recesso, muita movimentação acontece aqui por Brasília. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Bruno, pelas informações. Muito obrigada, Bruno. A gente volta a se falar daqui a pouquinho. Em Itapecerica da Serra, em São Paulo, os secretários acabaram de receber um reajuste de 70% no valor dos salários. O contra-cheque vai saltar dos atuais R$10 mil para R$17 mil por mês. A votação unânime na Câmara de Vereadores da cidade demorou 1 minuto e 34 segundos. A Procuradoria da Casa chegou a reclamar da ausência de um estudo sobre o impacto do aumento nas contas da Prefeitura, mas a manifestação foi ignorada. Para o reajuste começar a valer, falta a assinatura do prefeito Ramon Corzini, do União Brasil. O Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo realizaram a Operação Cacique do Asfalto contra um esquema de falsificação de documentos de veículos reboques roubados. 2 pessoas foram presas em flagrante por adulteração dos chassis. A Operação Cacique do Asfalto desmontou um esquema que colocava caminhões e reboques roubados de volta em circulação nas rodovias do estado como se fossem recém-fabricados. Os veículos ganhavam nova numeração e documentação falsa.
O esquema começou a ser descoberto após abordagens da Polícia Rodoviária Federal em 5 estados. Os agentes identificaram reboques e semi-reboques registrados como de fabricação própria da empresa, mas que apresentavam sinais de usos que eram mais antigos e tinham características de outros fabricantes. De acordo com o Ministério Público, os chassis dos veículos eram suprimidos, assim como outros sinais identificadores para dificultar ou impedir a identificação da origem ilegal. Até agora, foram confirmadas 15 falsificações, mas os promotores acreditam que o número seja muito maior. O caso envolve suspeitas de receptação, adulteração de veículos, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica. O Departamento de Operações Policiais e o Departamento Estadual de Investigações Criminais cumprem 7 mandatos de busca e apreensão na capital e em cidades da Grande São Paulo. Além de 2 empresas, são alvos o chefe do esquema, o filho, a filha e uma 4ª pessoa. Até o momento, apenas o pai e o filho foram presos. A Justiça também determinou bloqueio e sequestro de bens, que somam quase 6 milhões de reais. No Rio Grande do Sul, uma operação da Polícia Civil apreendeu joias e barras de ouro em uma joalheria na cidade de São Leopoldo. A suspeita é de que o material tenha sido comprado com dinheiro de extorsão a comerciantes e outros crimes cometidos por organizações criminosas na região. A ação faz parte da segunda fase da Operação Crimes ABC, conduzida pela Draco. Durante a ofensiva, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em uma joalheria no centro de São Leopoldo. No local, a polícia apreendeu 8 barras de ouro, além de dezenas de anéis, colares, pulseiras e pingentes. Segundo a investigação, o material teria sido adquirido com dinheiro proveniente de crimes como extorsões a comerciantes, tráfico de drogas, homicídios e roubos a estabelecimentos nos vales dos Sinos e do Paranhana. De acordo com a Polícia Civil, a compra de ouro e joias tem sido uma estratégia das organizações criminosas para lavar dinheiro, já que o ouro reúne alto valor, facilidade de transporte e rápida conversão em dinheiro. Uma pista do aeroporto de Pampulha, em Belo Horizonte, foi interditada depois que um avião tombou no pouso. Ninguém ficou ferido. Um avião pousou com problemas no aeroporto de Pampulha, em Belo Horizonte. Como é possível ver nas imagens, a aeronave tombou lateralmente depois de tocar o solo. 6 pessoas, entre tripulantes e mecânicos, estavam no bimotor que estava passando por um voo de manutenção. Durante o voo, a equipe comunicou para a torre de controle sobre uma falha técnica no trem de pouso. Assim que a aeronave tocou o solo, equipes foram ajudar e todos saíram em segurança. A pista do aeroporto, que não funciona para voos comerciais, somente para táxi aéreo e aviação executiva, ficou interditada por um longo período de tempo. O registro aeronáutico brasileiro aponta que o avião está em condição regular. E veja a seguir, ministro do Tribunal de Contas da União quer explicações sobre liquidações do Banco Master, porque acha que a medida foi precipitada. Polícia Federal fez operação contra o desvio de cotas parlamentares e encontrou dinheiro com o deputado do Partido Liberal. A Polícia Federal deflagrou a Operação Galho Fraco para aprofundar as investigações de desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares. Entre os alvos estão o líder do PL da Câmara dos Deputados, Sócrates Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, e o deputado Carlos Jordi, também do mesmo partido e Estado. A determinação de busca e apreensão foi do ministro do STF, Flávio Dino. De acordo com as investigações, os parlamentares movimentaram quase 27 milhões de reais de forma suspeita. Para saber mais sobre a operação da Polícia Federal, vamos voltar a Brasília para falar com o nosso repórter Bruno Tibério. Boa noite.
Pois é, Ismael. Então, a Polícia Federal ela deflagrou então uma operação para apurar, né, as suspeitas de desvios na cota parlamentar de 2 deputados federais. Então, são alvos da investigação o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, e o deputado Carlos Jordi, ambos do Rio de Janeiro. A operação ela foi batizada de Galho Fraco e a ação ela cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos parlamentares aqui no Distrito Federal e também no Rio de Janeiro. A operação ela foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Segundo a Polícia Federal, tem indícios de que agentes públicos, servidores, comissionados e também particulares tenham atuado de forma coordenada para desvio e também posterior ocultação de recursos públicos. As investigações, elas apontam para o uso da cota parlamentar em contratos com uma empresa de locação de veículos que, segundo a Polícia Federal, pode ter sido criada apenas para emitir notas fiscais sem a prestação real do serviço. De acordo aí com a apuração, a locadora investigada ela teria recebido repasses da cota parlamentar dos deputados. A suspeita de que a empresa ela teria sido utilizada para simular despesas, o que permitia ali o desvio de recursos da Câmara dos Deputados por meio, então, das notas que seriam notas fictícias. O caso, inclusive, ele é um desdobramento, né, de uma investigação que começou no fim do ano passado, quando a Polícia Federal ela apurou contratos firmados, né, assinados ali por assessores parlamentares com a mesma empresa. Na primeira fase da apuração, a Polícia Federal ela concentrou as ações em assessores dos parlamentares. Aí, com o avanço das investigações, a nova etapa passou a mirar diretamente, então, os deputados. Em rede social, o deputado Carlos Jordi afirmou que os pagamentos à empresa investigada foram feitos ali para aluguel de veículos desde o início do mandato e classificou a operação como uma pesca probatória. Já o deputado Sóstenes Cavalcante negou qualquer irregularidade e disse que a investigação ela representa uma perseguição política contra a direita. Ele falou isso, inclusive, durante uma coletiva de imprensa que ele deu no dia de hoje, na manhã de hoje, aqui na Câmara dos Deputados. Vamos conferir o que disse Sóstenes Cavalcante. Não tem nada de contrato ilícito, não tem nada de lavagem de dinheiro. Peguei a peça e analisei. O COAF, que é um grande problema hoje do Brasil, o COAF pega a movimentação bancária das pessoas, faz uma soma gigante e falaram que o meu motorista passou na conta dele ao longo de 10 ou 15 anos, não sei o tempo da investigação, 11 milhões de reais. Ora, ele tem 2 negócios, além de trabalhar como motorista para mim. Ele tem um negócio de venda de bebidas e uma venda de lojas, que passa na maquininha de cartão de débito e crédito, e isso dá esta soma. Pois é, a Polícia Federal, inclusive, ela informou que as investigações elas continuam para apurar aí a existência de desvio de recursos públicos, organização criminosa e também lavagem de dinheiro. Todo esse material agora que foi apreendido vai ser analisado e o caso então segue sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal, uma vez, né, que envolve aí 2 deputados federais. Tabata e Ismael, volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite para vocês. Obrigado, Bruno. Também para você uma ótima noite. Muito obrigada, uma boa noite para você. O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS pediu hoje a convocação do filho do presidente Lula para depor. Os parlamentares também deverão ouvir outras pessoas apontadas pela operação sem desconto como suspeitas de desviar dinheiro das aposentadorias. A proposta voltou a ganhar força após a Polícia Federal revelar que o lobista Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, ter feito repasses de 300 mil a uma amiga de Lulinha, a empresária Roberta Luxinger. Segundo a investigação, o valor seria destinado a uma pessoa identificada como filho do rapaz. A PF diz que, no total, uma consultoria do careca transferiu 1,5 milhão para a empresa de Roberta em sucessivos pagamentos de 300 mil. Ela foi alvo de busca e apreensão e de uso de tornozeleira eletrônica na última fase da operação. A investigação também encontrou diálogos entre o careca e Roberta, em que há referências a Fábio. Um requerimento para que Roberta preste depoimento na CPI também foi protocolado por Gaspar. O relator também pediu a convocação do senador Everton Rocha, de seu ex-assessor Gustavo Gaspar e do agora ex-secretário executivo do Ministério da Previdência Social, Adroaldo Portal. Segundo a Polícia Federal,
O trio agia em conjunto sob comando do parlamentar, que seria o operador político do esquema. Segundo a Polícia Federal, o Everton Rocha é sócio oculto do esquema de descontos ilegais e seria o beneficiário final das operações financeiras da organização criminosa. Ele teria usado Gustavo Gaspar e Adroaldo Portal para receber em seu nome valores oriundos de ilícitos. A PF chegou a pedir sua prisão preventiva, mas foi negada. Circulou hoje no mercado financeiro a notícia de que uma nova pesquisa eleitoral apontará um crescimento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência. Mesmo sem saberem detalhes, os operadores gostaram. Com isso, o dólar andou de lado e fechou a semana com a mesma cotação de 3 dias atrás, de R$ 5,52. E a Bolsa de Valores registrou uma leve alta de 0,35% e aos 159.552 pontos. O Palácio do Planalto informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou Gustavo Feliciano para assumir o cargo de Celso Sabino como ministro de Turismo. Feliciano foi indicado pelo União Brasil e deverá assumir na próxima terça-feira. Desde setembro, quando o partido rompeu com o Palácio do Planalto, o presidente está buscando conquistar a adesão do Grupo do Centrão para apoiar a sua candidatura a um novo mandato em 2026. O Tribunal de Contas da União determinou que o Banco Central explique em até 3 dias os motivos que levaram à liquidação do Banco Master. De acordo com o tribunal, há indícios de precipitação na liquidação do Master. Em despacho, o Tribunal de Contas da União apontou indícios de que o Banco Central pode ter demorado a buscar alternativas de mercado e, ao mesmo tempo, agido com rapidez excessiva ao decidir pela liquidação, sem optar por soluções menos custosas para o sistema financeiro. Entre os pontos levantados está a existência de uma proposta de compra do banco com aporte bilionário formalizado um dia antes do anúncio da liquidação, além de negociações que se estenderam por meses dentro do próprio Banco Central. O tribunal também menciona possíveis divergências internas entre áreas técnicas da autoridade monetária e questiona se houve falhas na fiscalização do banco ao longo do processo. O ministro Jonathan de Jesus argumentou que o Banco Central teria demorado a analisar alternativas de reorganização societária. O ministro cita especificamente que meses antes da liquidação houve uma proposta de aquisição do Master pelo Grupo Fictor, no valor de 3 bilhões de reais. A investigação foi aberta após representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que aponta sinais de omissão e reação tardia do Banco Central diante do agravamento da situação financeira da instituição. Agora, o Banco Central terá de apresentar os fundamentos técnicos e jurídicos e esclarecer se foram analisadas alternativas à liquidação. O processo corre sob sigilo e, após fazer análise das explicações, o Tribunal de Contas da União poderá decidir pela realização de inspeções nos documentos do Banco Central sobre a liquidação do Banco Master. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, destacou hoje o compromisso institucional da Corte com a democracia e a separação entre os poderes. Uma postura que deverá ser intensificada no ano que vem. Durante a sessão de encerramento do ano judiciário de 2025, o ministro Edson Fachin reforçou o compromisso de sua gestão com temas como segurança jurídica e respeito à pluralidade, falando sobre assuntos relevantes que serão analisados pela Corte em 2026. Um deles é sobre um regramento para disciplinar a conduta dos colegas. No entanto, os ministros do Supremo defendem que o projeto de um código de ética seja adiado para outro momento, mas o presidente avisou que não desistirá da ideia. Não poderia, nessa direção, deixar de fazer referência à proposta ainda em gestação de um conjunto de diretrizes éticas para a magistratura. Considerando o corpo expressivo que vem espontaneamente tomando o tema no debate público, dirijo uma eminente ministra e aos eminentes ministros e também à sociedade brasileira para dizer que o diálogo será o compasso desse debate. O país precisa de paz e o judiciário tem o dever de semear paz. O tema divide opiniões dentro do tribunal. Hoje, Fachin tem poucos aliados em torno da proposta.
O presidente da corte encerrou o discurso falando das investidas realizadas pelo governo dos Estados Unidos ao longo do ano contra o ministro Alexandre de Moraes, no qual as sanções acabaram sendo revogadas depois do julgamento dos réus acusados de tentativa de golpe de Estado. E que esta corte jamais se dobre a ameaças, venha de onde vier, registrando, portanto, ao final deste ano, o levantamento da injusta e inadmissível aplicação da Lei Magnífica à Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes e seus familiares. Dito isso, e concluindo esse pronunciamento singelo da presidência, desejo a todas e a todos um Feliz Natal e um ano de 2026 fraterno, produtivo e comprometido com a Constituição da República. O período das festas já está chegando, mas já tem gente fazendo as contas para o ano que vem. Comprar o material escolar será um dos compromissos para milhões de brasileiros. E quando sai um levantamento sobre os preços, não restam dúvidas. Será preciso andar muito para pesquisar. Os pais que vão às compras para o ano letivo devem ficar atentos. Uma pesquisa do Procon de Mato Grosso do Sul apontou variações de até 300% nos preços de materiais escolares em Campo Grande. O levantamento foi realizado entre o dia 1º e o dia 9 de dezembro em 8 estabelecimentos. Entre os itens com maior diferença de valor estão a caneta Bic Cristal Fashion com 4 cores, com variação superior a 320%, e o apontador com depósito, que também apresentou diferença acima de 300% entre as lojas. Por outro lado, alguns produtos ficaram mais baratos em relação ao ano passado, como o caderno universitário de 10 matérias, além de itens que mantiveram preço estável, como a cola branca. O Procon reforça que a escola só pode exigir materiais de uso individual do aluno sem indicação de marca ou fornecedor. A lei proíbe a cobrança de itens de uso coletivo que devem estar incluídos na mensalidade. A orientação é pesquisar preços, exigir nota fiscal e, em caso de dúvidas ou denúncias, procurar o Procon pelo site ou pelo telefone 151. E veja a seguir, líderes europeus aprovam um pacote bilionário para ajudar a Ucrânia, que continua em guerra com a Rússia. E agricultores franceses insistem em protestar contra o acordo com o Mercosul, que deverá ser assinado em janeiro. O Ministério da Saúde alertou hoje para a importância da vacinação contra a gripe. Em muitos casos, o imunizante é importante para evitar casos mais graves da doença, incluindo a gripe K. O Ministério da Saúde confirmou a identificação de 4 casos de infecção por um novo subtipo do vírus influenza, conhecido como gripe K, em território brasileiro. Um dos registros ocorreu no Pará e está relacionado a uma viagem internacional, enquanto outros 3 foram detectados no Mato Grosso do Sul e ainda passam por apuração para definir a origem do contágio. A amostra analisada no norte do país foi estudada pelo Instituto Oswaldo Cruz. Segundo o órgão, o caso paraense foi registrado no fim de novembro e envolveu uma mulher adulta de nacionalidade estrangeira que apresentou sintomas compatíveis com a infecção pelo novo subtipo. Até o momento, as autoridades de saúde informam que não há indícios de que a gripe K provoque quadros mais graves do que os causados pelos vírus influenza já conhecidos. Países onde a nova cepa circula não relataram alterações relevantes na gravidade clínica da doença, nem o surgimento de sintomas diferentes dos já observados em casos de gripe comum. Diante da circulação internacional do novo subtipo,
subtipo, o Ministério da Saúde anunciou o reforço das ações de vigilância epidemiológica. As medidas incluem monitoramento contínuo de síndromes gripais e respiratórias graves, investigação rápida de casos atípicos e fortalecimento da prevenção com ampliação do acesso a vacinas e medicamentos antivirais, especialmente para os grupos mais vulneráveis. O Brasil recebeu a certificação da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial da Saúde, que reconhece a eliminação da transmissão do HIV da mãe para o bebê como um problema de saúde pública. Os dados mostram que o país manteve uma taxa de infecção abaixo de 2%. Além disso, o número de 9 mil mortes em adultos foi o mais baixo em 3 décadas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje que está otimista, mesmo com o adiamento para janeiro da assinatura de um acordo com o Mercosul. Mas o presidente francês, Emmanuel Macron, reforçou a posição contrária, acompanhada pelos agricultores do seu país. Depois de confirmar o adiamento da assinatura para o acordo entre União Europeia e Mercosul, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse acreditar que a maioria dos países votará a favor do pacto entre os blocos. O Parlamento e a Comissão Europeia, junto com os países membros, haviam chegado a um acordo inicial sobre as medidas de proteções para os agricultores, como última tentativa de convencer a França e a Itália. Mas acabou que não aconteceu. Na contramão dos opositores, a Alemanha e a Espanha expressaram apoio à resolução do acordo. Inclusive, o chanceler alemão Friedrich Merz e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez defenderam o avanço das negociações e reafirmaram o pacto que pode ajudar a enfrentar as tarifas impostas pelos Estados Unidos e diminuir a dependência econômica da China. A resistência francesa acabou sendo decisiva para o não fechamento de acordo. O presidente francês Emmanuel Macron reafirmou que o país só apoiará o tratado se houver novas garantias para os agricultores do país. Entre os ruralistas franceses, o acordo é visto com preocupação, especialmente pela concorrência de produtos sul-americanos considerados mais baratos e sujeitos a normas ambientais distintas das europeias. Para reafirmar a insatisfação com as negociações do tratado e também sobre outras reivindicações, os agricultores franceses, durante a semana, protestaram inúmeras vezes na frente do Parlamento Europeu. Dessa vez, os manifestantes foram até a casa de praia do presidente do país e jogaram sacos de esterco, pneus, repolhos e galhos, além de colocarem um caixão com a frase "Não ao Mercosul". Para tentar amenizar a situação, o governo francês fez um apelo aos agricultores para que dessem uma trégua de Natal e parassem com os novos bloqueios. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse mais uma vez que não descarta a possibilidade de entrar em guerra com a Venezuela. Para se defender, o presidente Nicolás Maduro acusou Washington de estar fazendo tudo para se apoderar das riquezas naturais do país. Em entrevista, o presidente Donald Trump foi perguntado sobre a possibilidade de um conflito militar contra a Venezuela. O presidente americano respondeu que não descarta essa possibilidade. A declaração de Trump foi feita no contexto da intensificação das ações do governo norte-americano contra o regime do ditador Nicolás Maduro. Quando foi questionado se o objetivo final seria destituir o ditador chavista, Donald Trump se esquivou da pergunta, dizendo que Maduro sabe exatamente qual é o propósito dele com os ataques próximos ao Caribe e à costa venezuelana. O norte-americano tem usado constantemente a sua rede social para acusar o chavista e seu governo de usar o petróleo roubado para se financiar, além de praticar terrorismo com drogas, tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros, o que o venezuelano nega. Militares americanos tomaram posse em 10 de dezembro de um navio-tanque sancionado pelo Departamento do Tesouro, que havia acabado de zarpar da Venezuela carregado de petróleo. Washington não reconhece as duas reeleições de Maduro, em 2018 e 2024. A justiça americana acusa o presidente de esquerda de vínculos com o terrorismo ligado ao narcotráfico. E o governo Trump elevou para 50 milhões de dólares, cerca de 275 milhões de reais na cotação atual, a recompensa por informações que levem à sua captura.
Donald Trump acusa Nicolás Maduro de liderar o suposto cartel de Los Soles. E as forças americanas realizaram numerosos ataques contra supostas embarcações de traficantes no Caribe e no Pacífico Oriental, desde setembro, com um saldo de mais de 100 mortos. Com a escalada nas tensões e a possível ameaça de guerra entre os países, 8 aeronaves militares americanas sobrevoaram o Mar do Caribe, perto da costa venezuelana. Uma dessas aeronaves é um Boeing que serve para vigilância, rastrear atividades e capacidades de inimigos, além de detectar possíveis alvos. Os aviões foram vistos perto de Los Roques e La Orquídea, uma ilha que possui uma base militar venezuelana e que muitos consideram o refúgio de Nicolás Maduro. Os 27 líderes da União Europeia concordaram em conceder à Ucrânia um empréstimo sem juros de 90 bilhões de euros, o equivalente a 582 bilhões de reais. Após quase 4 anos de conflito, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o fim do conflito não depende dele e nem se considera responsável pelas mortes. O acordo foi alcançado após mais de um dia de negociações em uma cúpula em Bruxelas e garante o financiamento de Kiev para o período de 2026 e 2027. Com o governo da Ucrânia à beira da falência, o Fundo Monetário Internacional estima que o país vai precisar de 137 bilhões de euros nos próximos 2 anos. O empréstimo de 90 bilhões de euros é financiado pelo orçamento do bloco, sem recorrer, por enquanto, aos ativos russos congelados. A decisão, no entanto, não contou com o apoio de todas as nações do bloco. Hungria, Eslováquia e República Tcheca se negaram a apoiar o empréstimo à Ucrânia, mas após receberem garantias de proteção, concordaram em não se opor à iniciativa. Essa ajuda cobre 2/3 das necessidades totais do país, depois do fim da assistência financeira dos Estados Unidos. Segundo o chanceler alemão Friedrich Merz, o financiamento é crucial para garantir a sobrevivência da Ucrânia, mas também um sinal claro a Moscou. O premier disse que os 210 bilhões de euros de ativos congelados vão permanecer bloqueados até que a Rússia pague as reparações de guerra à Ucrânia. Algo que, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, custaria mais de 600 bilhões de euros. Mas o conflito é uma das principais preocupações dos cidadãos russos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, negou que seu país tenha iniciado o conflito com a Ucrânia e que, por isso, não se responsabiliza pela perda de vidas. O líder russo afirmou que a guerra começou após o golpe de Estado na Ucrânia em 2014 e depois de operações militares de Kiev lançadas pelos cidadãos no sudeste do país. Além de não se responsabilizar, Putin reiterou que o fim do conflito depende de Kiev e de seus aliados ocidentais, principalmente de países europeus. O líder russo ainda celebrou os recentes avanços em território ucraniano. E veja a seguir, milhões de brasileiros iniciam viagem para o Natal com alerta sobre 118 pontos perigosos nas estradas de todo o país. A Polícia Federal confirmou ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa ser submetido a uma cirurgia eletiva e outra o mais breve possível. O laudo foi enviado depois de determinação do ministro Alexandre de Moraes, que solicitou à Polícia Federal que realizasse uma perícia médica para avaliar a necessidade de imediata cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso desde 22 de setembro na sede da Superintendência, em Brasília. De acordo com os advogados, o ex-presidente precisa de procedimento cirúrgico para correção da hérnia inguinal bilateral, além de intervenções complementares. A hérnia inguinal é uma condição em que o tecido do abdômen incha e faz aparecer uma protuberância na região da virilha.
Com o laudo em mãos, o magistrado deve decidir se autoriza ou não a cirurgia do ex-presidente em um hospital privado de Brasília. O número de pessoas com mais de 90 anos dobrou em todo o mundo na última década. Mas tão importante quanto o tempo é a qualidade de vida. Vamos ver agora com a Camille Alves. Na última década, o número de nonagenários, ou seja, pessoas com 90 anos ou mais, dobrou no mundo. Um fenômeno que também aconteceu aqui no Brasil, onde esse grupo representa 0,4% da população. E a previsão é que cheguem a 5 milhões de pessoas até 2060. E dentro desse grupo, existem os chamados superidosos. São indivíduos que apresentam desempenho intelectual igual ou superior ao das pessoas de 50 e 60 anos, em testes de memórias, autoconhecimento, raciocínio lógico e também bom desempenho físico. Mas para chegar a esse patamar, tão importante quanto o tempo é a qualidade de vida. Um estudo feito durante 30 anos pelas faculdades de medicina da Universidade de Boston e Harvard, com 71 mil pessoas, mostrou que os otimistas têm uma vida de 11% a 15% mais longa do que os pessimistas e chance de até 70% maior de chegar aos 85 anos. Outro levantamento feito pela University College de Londres revela que as pessoas que conseguem preencher bem o seu tempo ganham em média 2 anos de vida em comparação com quem leva uma existência vazia. Ou seja, tão importante quanto viver muito é ter qualidade de vida. A CBF anunciou hoje as datas para os próximos amistosos da seleção brasileira. No dia 26 de março, o time comandado pelo Carlo Ancelotti enfrentará a França em Boston, nos Estados Unidos. 5 dias depois, o duelo será contra a Croácia em Orlando, na Flórida. Esses serão os últimos jogos antes da convocação do grupo que disputará a Copa, marcada para começar em junho. O governo do estado de São Paulo pediu para que a população realize a doação de sangue antes das festas de fim de ano. A administração estatal ressalta que durante as celebrações, a demanda por transfusões tende a aumentar, enquanto os estoques diminuem. As doações podem ser realizadas em hemocentros ou pontos de coleta por pessoas com boa saúde com idade entre 16 a 69 anos. É possível encontrar o local mais próximo pelo aplicativo Poupa Tempo, disponível para celulares. O Brasil atingiu hoje a marca dos 9 milhões de turistas e foi um recorde. E no Natal e o passagem do ano é quando se vê maior número de carros ou ônibus circulando e aviões decolando. E para quem vai pegar a estrada, é bom ficar atento ao número divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. É exatamente nesta época que as rodovias federais têm 118 pontos com mais risco de acidentes. Os motoristas que irão viajar no fim do ano precisam ter muita atenção nas estradas. Isso é o que mostra um levantamento da Polícia Rodoviária Federal, que agora fazem ações de fiscalizações em locais estratégicos em estradas. A operação é feita nos lugares mais perigosos das rodovias federais. Só em 2025, mais de 67 mil acidentes provocaram mais de 5 mil mortes no Brasil. Policiais rodoviários se concentraram na Dutra, uma das rodovias mais movimentadas do país, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. 2 pontos entre Guarulhos e Arujá, na Grande São Paulo, estão no topo do ranking de acidentes. Foram mapeadas nas estradas do país 118 pontos que foram considerados críticos por conta do número de acidentes. Um na rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo à região sul do Brasil. Este trecho tem grande movimento de veículos e muitas infrações de trânsito, com caminhões ocupando todas as pistas e motoristas que se arriscam em ultrapassagens pela direita e pelo acostamento. O professor de Engenharia de Trânsito da Unicamp traz quais são os principais fatores para os motoristas se precaverem nas estradas. Primeiro ponto está relacionado ao cumprimento da legislação, quer dizer,
o limite de velocidade, o não uso do aparelho celular, aquela tentação que nós ficamos muitas vezes ali de olhar, que dá um alerta ali, mas não pode desviar a atenção. Esse é o ponto primordial. O segundo, também muito importante, está relacionado a fazer uma manutenção preventiva do veículo antes de ir para a rodovia, porque uma utilização do veículo em vias urbanas é uma forma muito mais leve, você não exige muito do veículo, muitas vezes está relacionado também a quebras, e essas quebras também, tanto o transtorno que pode causar com os familiares, mas também os riscos relacionados a acidentes. Então, cumprimento da legislação, alinhado com a manutenção preventiva desse veículo, para ver se ele está apto à rodovia, acaba sendo 2 pontos que você acaba reduzindo drasticamente qualquer risco relacionado a possíveis acidentes. A circulação de veículos leves, que são os automóveis, as motocicletas, aliados juntos com os veículos pesados, caminhões e ônibus, tudo isso, essa quantidade, essa exposição que nós temos, ela acaba aumentando esses riscos. Então, atenção nas dicas, olho na estrada e boa viagem. Um ranking mostrou quais são as melhores rodovias do país. Entre as 10, onde é mais seguro trafegar, 8 ficam em São Paulo. Segundo a pesquisa CNT de rodovias, as condições das estradas brasileiras melhoraram. 111.197 quilômetros de rodovias pavimentadas por todo o país foram avaliadas. 38% delas foram consideradas em ótimas condições, o que foi um aumento de 5% comparado ao ano de 2023. Já 19% foi avaliado como péssimo. E entre os 10 melhores trechos, 8 são de rodovias que cortam o estado de São Paulo. E somente uma é de gestão pública, que é a rodovia Euclides da Cunha, no interior paulista. A rodovia que ficou em primeiro lugar no ranking foi a Raposo Tavares, também no estado de São Paulo. Todas as 12 que estão no ranking das piores são de gestão pública. 6 ficam no Nordeste, 3 no Norte, 2 no Sul e somente uma no Sudeste. As concessões rodoviárias se mostraram essenciais para a melhoria das estradas, já que mais da metade daquelas sob gestão públicas apresentam algum tipo de problema no pavimento. Mas a rodovia Euclides da Cunha, que não recebeu concessões, conseguiu atingir o 5º lugar. Isso porque ela recebeu, nos últimos anos, mais de 260 milhões de reais em investimentos. As condições das estradas refletem na quantidade de acidentes. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que acontecem pelo menos 8 acidentes por hora, e muitos deles têm ligação com as condições de segurança das rodovias. A Embraer realizou o primeiro voo de seu carro voador. A empresa brasileira deu um passo importante ao desenvolver um protótipo movido a bateria com capacidade de decolar e pousar verticalmente. A IVE, empresa de mobilidade aerourbana da Embraer, realizou o primeiro voo teste do seu protótipo de aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical, popularmente conhecido como carro voador. O voo inaugural foi realizado na unidade de testes da Embraer no interior do estado de São Paulo. Durante o voo teste, a equipe técnica avaliou a integração dos 8 propulsores do veículo, o gerenciamento de energia e os níveis de ruído emitidos. O protótipo apresentou desempenho dentro dos parâmetros que eram esperados pelos técnicos e engenheiros da aeronave. O modelo teste desenvolvido tem a capacidade para transportar 5 pessoas, sendo 4 passageiros e um piloto. O veículo possui autonomia de 100 km, característica que o tornaria adequado para trajetos urbanos curtos, como ligações entre cidades e centros comerciais. O primeiro voo teste estava previsto para acontecer em agosto, mas por conta de mudanças nos motores dessa aeronave, houve alteração no cronograma. A IVE ainda produzirá mais 6 protótipos para testes em voo, com foco na certificação da aeronave junto à ANAC.
Há cerca de 10 dias, a Embraer conseguiu a aprovação de um financiamento de pouco mais de 200 milhões de reais do BNDES. Com os recursos em mãos, a empresa espera alcançar um valor suficiente para poder operar até o fim de 2027. O BNDES, desde 2022, havia aprovado 1 bilhão e 200 milhões de reais em financiamento para o plano do carro voador da empresa de mobilidade urbana. O Jornal das 22 fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Uma boa noite, até mais. Tchau.